Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast, o queridinho da cidade, podcast da Prefeitura de Teotônio Vilela, o Teotônio Pode Mais, certo? Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito importante que está chegando aí daqui mais ou menos 2 semanas e os jovens ficam particularmente meio conturbados com esse tema, né? Então é muito importante a gente trazer aqui para a gente conversar sobre ele. Falar sobre os avanços que a prefeitura tem dado referente a esse tema. E hoje eu estou aqui com duas convidadas importantíssimas para a gente conversar sobre isso. São elas, Carol e Ludmila. Sim. Tudo bem, pessoal? Se apresentem. Tudo bem. Eu sou Carol, de registro Elaine Caroline, eu sou professora de História, atuo na rede estadual e na rede municipal. Na rede municipal eu sou formadora de História e estou na coordenação do Aprova Mais Teotônio, né, que é o nosso curso preparatório aí para o Enem 2023. É isso aí. Sou Ludmila, tenho 19 anos, atualmente estou cursando odontologia na UFAL e sou ex-aluna do Aprova Mais Teotônio. Então, pessoal, só por isso vocês já conseguem descobrir qual é o tema que vamos falar aqui, não é isso? A gente entregou um pouquinho, não foi? No início. Pessoal, a gente vai pautar aqui o Enem, exatamente, o simulado, a prova importantíssima que todos os jovens se preocupam bastante com ela depois do ensino médio, ou durante o ensino médio, como foi o meu caso ou o caso de muitos jovens. Sobre o Enem, mas a pauta importantíssima aqui vai ser sobre o curso Aprova Mais Teotônio, né? Caminhando rumo à universidade, a jornada com o curso preparatório pré-Enem, o Aprova Mais Teotônio. É isso, pessoal? Exatamente. Muito importante a gente falar sobre isso. Antes disso, queria deixar uns recadinhos aqui. Você que está chegando agora ou que já é familiarizado com o nosso podcast, deixa aí seu like, tá? Deixa um comentário também. Fala com a gente o que está faltando, se está legal, se você está gostando de acompanhar toda semana aí um episódio diferente. E não se esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal aqui da Prefeitura para continuar acompanhando os próximos episódios do Teotônio Pode Mais. Então vamos começar a conversar sobre esse tema que preocupa muita gente, não é só jovem, também é o pessoal mais velho, todo mundo, não é isso? Desde os pais dos jovens, né? Porque ficam naquela, meu Deus, o que meu filho vai fazer quando ele terminar o ensino médio? A preocupação maior, até quando está no ensino fundamental. Exatamente, tá saindo do nono, tem a galera que tá no nono, mas já tá pensando, eu vou pro primeiro ano, meu Deus, vou começar a estudar, me preparar para o Enem, e agora? Então, e tem os de paraquedas, né? Que lembram no terceiro ano. Meu Deus, eita, esse ano de Enem. Sim. Tem várias situações. E agora, por onde é que eu começo? O que é que eu tenho que estudar? Aí, normalmente, quando se pergunta assim, o que é que eu tenho que estudar? Aí vem o professor que diz, tudo. Aí o cara fica, massa. A resposta é clássica. Sim. A partir de onde? Né? Então fica essa dúvida. E tem essas duas personalidades, mas que as duas estão envolvidas em um só, que é se preocupar com o simulado. Sim, sim. E aqui, como a gente tem um tema que vai ser sobre o curso preparatório, o Aprova Mais Teotônio, a gente vai entender sobre ele aqui e conversar sobre ele. Mas antes, eu quero conhecer melhor vocês dois. Então, Carol, Ludmila também, vocês dão um breve currículo aí para mim e para o nosso público, para a gente entender quem são vocês dois. Vou logo dizer que eu me senti humilhada, né? Quando a Ludmila jogou os 19 anos dela na minha cara, bah! Jogou logo os 19 anos dela na minha cara. Faz alguns anos que eu tive 19. Eu tenho 37 anos. Já falei, né? De batismo, Elaine Caroline. Mas em casa e no trabalho, os meus alunos também só me chamam por Carol. A gente acostumou, né? A gente acostumou. Carol, é verdade. Eu não tenho muito problema com isso. Eu acho que dá uma certa... uma intimidade, mas não uma intimidade desnecessária. Uma intimidade necessária para que a gente tenha uma boa fluidez no trabalho, uma boa fluidez na conversa, e eu gosto de manter as relações, né, nesse viés. Então, Carol, minha formação é em História, na pós-graduação também na área de História. Atuo desde 2010 na educação. Terminei, eu tenho alguns anos entregando, né? Mas já falei, tenho 37, então eu terminei com 23
E 2009 terminei e já em 2010 já comecei a trabalhar. Então, sou efetiva do Estado e trabalho também no município. Hoje eu trabalho na Secretaria de Educação, eu faço formação para os professores do município, para os professores de História e também para os professores de Arte. E como eu tenho uma proximidade, né, já há alguns poucos anos, né, 13 anos, estamos caminhando para 14 anos de trabalhar diretamente com adolescentes, porque eu sempre atuei diretamente, boa parte do tempo, diretamente com alunos de ensino médio, há uma certa proximidade de conhecer algumas linguagens, conhecer algumas coisas alguns anseios, algumas preocupações, algumas pirações que a gente tem nessa fase, né? Tem muita coisa. Muita pilha na cabeça aí, envolvida. muito hormônio, muita pilha, muito tudo atrapalhando a cabeça da gente nessa fase. E por esse perfil também eu fui convidada esse ano para estar na coordenação do Aprova Mais, né? A secretária, no período então era a Noêmia, me convidou para fazer parte do Aprova Mais, para a gente dar uma continuidade ao projeto que já vinha sido lançado no ano anterior. Que, diga-se de passagem, foi um sucesso. Isso, desde o ano Temos que passado. admitir. Total. Desde 2020, com um processo de aulões, né? Mas antes disso já um apoio da secretaria aos próprios gestores das escolas estaduais. E aí venho nessa frente e aí a gente vai detalhando melhor. É isso aí. Né? Ludmila, eu sei que é ex-aluna do curso Aprova Mais, Teotônio. Isso, exatamente. Que foi aprovada em odontologia na UFAL, olha só. Tá? Não arrasou. só ela, mas muitos alunos tiveram aprovação, uma nota magnífica, Isso. não é? E a gente não tira o mérito dos alunos por procurar, né, o estudo, mas o Aprova Mais Teotônio foi definitivamente uma preparação melhor para o estudante. A gente pode confirmar isso também, né? E é isso que eu conheço, né? Que é ex-aluna, né? E por isso que a gente está aqui para conversar com você também e que é importante, né? Você está vindo aqui representando todos os alunos, por assim dizer, do curso. O curso é uma junção, né? É importante tanto o nosso incentivo, ir atrás, e o curso ele chega justamente para isso, para auxiliar, trazer aquela proximidade de tudo, de buscar conhecimentos. Então, eu não tenho um histórico assim tão longo quanto o da Carol. Normal, eu também não, porque, né? Tô começando agora. Sim, com certeza. Deus quiser. Tô começando agora e a minha experiência em geral, assim, é mesmo com o Enem. Eu estudo desde o primeiro ano do ensino médio, comecei a treinar desde o segundo e terceiro, que foi quando eu consegui ser aprovada. Então, essa é a minha experiência de modo geral, então eu sempre busquei e o curso chegou justamente para isso, para auxiliar, para dar suporte, e todo aquele suporte porque a gente estuda online, mas nada compara o presencial. Então, a escola e o curso, ele foi essa junção que foi muito importante, sem sombra de dúvidas. Então a gente não tira o mérito porque o Ludmila vem estudando. Era treineira. Era treineira. Isso, treineira. Você era treineira aqui muito. Eu, por exemplo, era treineira também, só que eu fui a partir do segundo ano do ensino médio. Mas então a gente pode dizer que o curso Aprova Mais Teotônio veio como um complemento e uma ajuda, né? Porque toda ajuda é válida. Sem né? sombra de dúvidas. Levar em contas, é isso aí. Então vamos falar sobre a origem, né? Vamos começar do início. Não é isso? Vamos começar Vamos falar sobre a origem do Aprova Mais Teotônio. Isso. A Secretaria de Educação, ela costuma já ter uma parceria com as escolas estaduais. Embora, né, a gente saiba que a escola estadual é uma responsabilidade do Estado, né, o município, ele não se esvai de manter esse contato, de manter essa relação de apoio direto com os gestores das duas escolas estaduais que nós temos, no caso, a EJAV e a Pedro Joaquim. Então, sempre, quando as escolas movimentavam, tinham algumas ações, a Secretaria de Educação, a Noêmia, né, então a secretária, sempre manteve essas relações de apoio. Em 2021, que era o ano que a gente estava no processo de reabertura de pandemia, a secretaria promoveu o primeiro aulão voltado para essa questão de preparatório,
Então, foi um aulão que teve um movimento presencial, com aqueles devidos distanciamentos, mas ele teve também uma apresentação online para a galera que não podia ir, ou que ainda não estava, né, suficientemente seguro para estar no presencial. Porque logo no início, né, a gente ficava naquela... Foi a volta do estudo presencial Isso. pós-pandemia, né? Foi todo um processo de reabertura, de se acostumar novamente em estar ali todo mundo grudadinho, né? Porque a escola também é isso, né? Tá todo mundo ali grudadinho, amontoadinho. É um processo que a gente foi reaprendendo a fazer. Então, em 2021, com esse aulão, a gente já viu um suporte, a gente viu um interesse muito grande dos adolescentes. Já galera, não só dos adolescentes, mas da galera que já tinha finalizado o terceiro ano e que ia também fazer o Enem. Então, em 2022, veio um projeto maior. Né? Então, até então era a Ana Clarícia, que conduziu perfeitamente o Enem o ano passado. Né? E na proposta do ano passado, assim como essa, já veio essa ideia de trazer professores que eram habituados, de fato, a trabalhar diretamente com o Enem, queriam traçar a nossa rota, porque, como a Ludmila falou, vem desde o primeiro ano focado, tu também já foi treineiro desde o segundo, mas às vezes a gente tá naquela, o que eu vou estudar? Tudo. Né? E às vezes o professor do cursinho, o professor do curso que já tem uma prática muito forte nisso, ele vai redirecionando e podando, não precisa tu ir por esse caminho que ele vai ser mais longo, vamos por aqui. E aí a proposta do Aprova, ele veio muito nisso, né? Colocar o que seria de grande importância nesse viés, o que vai ser importante de fato para você conseguir a tua aprovação. Isso. E aí, 2022, a gente teve 4 meses de curso, que foi um sucesso. Tivemos aplicações de simulados, né? Teve uma série de ações, tivemos os aulões, 2 aulões de véspera. E esse ano nós seguimos no mesmo viés. A principal diferença foi a ampliação, né? Onde atingiu mais alunos, jovens, né? O ano passado atingiram que eram 6 turmas, né? 240, 260 alunos. E assim, o que eu sei que estou por dentro é que, assim, um exemplo, né? Abriram 300 vagas num dia, 2 dias depois, tudo atingiu lá. Um monte de aluno e já acabou as vagas. A gente ficou naquela, né? Vamos propor 300 vagas, vamos ampliar para 300 vagas. Mas aí ficou assim, a gente vai lançar segunda e vamos deixar até sexta para ver se a gente consegue, né, captar os 300 alunos. Para ver se Para ver se a gente consegue captar os 300 alunos. Mas, né, numa dessas, link vai, link vem, faz lá o formulário, manda o link. Aí o primeiro link foi com um erro, né? Foi o formulário aberto e aberto editável. Então, algumas pessoas tentaram se inscrever e tava o link editável. E a gente fecha a inscrição, reformula, aí abriu novamente. Ou seja, praticamente no primeiro dia, não teve as inscrições, vamos considerar. Entendo. Então, se o que a gente imaginou que foi feito em 2, ele foi praticamente feito em um dia e meio, os 300 inscrições. Então, 300 alunos em um dia e meio. Pronto, assim, ó. Não, eu tava... Meu Deus, a gente fez um vídeo. Sim, exatamente. Né? A gente tinha um roteiro de um vídeo para fazer, para divulgar, né? Para divulgar as vagas ofertadas pelo curso Aprova Mais. Só que quando a gente foi ver, tinha o quê? 274, se não me engano. Isso era pela manhã. Para 280. Minha gente, a gente vai fazer um vídeo para divulgar, onde já tem quase isso tudo. Eu lembro que era uma quarta, porque, né, eu corri para lá para gravar o vídeo. E a gente faria o vídeo na quarta, porque as inscrições iriam até sexta. Sim. Né? E aí, na quarta, quando vocês me perguntaram, tem quantos? Eu digo, olha, eu olhei hoje de manhã, tinha 274 inscrições. Aí eles me disseram assim, então talvez nem precise. 200... Não, peraí. Um vídeo para divulgar agora 20 vagas. Isso. Meu Deus, é muita gente. Isso é muito bom, porque o tanto de aluno que se interessou por isso. A gente observa muito uma série de coisas aí, né? O sucesso que foi o curso ano passado e o interesse da galera de Teotônio em fazer uma graduação, em se especializar,
em dar um passo além do ensino médio, que é uma coisa muito interessante de ver. Isso. Né? Que Teotônio, ele vem plantando uma semente da educação já há alguns anos. Eu acho interessante frisar que eu conheço a Ludmila não é do pré-ENEM, não é do Aprova Mais. Eu conheço a Ludmila como destaque do SAEB, do Dom Avelar. Muito tempo. Né? Alguns anos atrás, né? A menina tem 19 anos. 3, 4 anos atrás. Por aí. 5, porque você terminou o ano passado, né? 5 anos atrás. Então, quando eu fui trabalhar como articuladora no Dom Avelar, Ludmila fazia parte do 9º ano do Dom Avelar, que eram as turmas que iriam fazer SAEB, que o município já vem nessa vertente, também premiando, também tentando incentivar esses alunos a serem destaques. E Ludmila era aluna de destaque já lá. Importantíssimo isso, que é a importância que se dá desde o SAEB até demais provas. Isso. Porque é o incentivo realmente que a prefeitura dá aos alunos e funciona. Funciona totalmente. E a gente observa, eu gosto muito de usar essa analogia da semente, porque às vezes a gente não observa no mesmo ano que a gente faz o resultado daquela ação. Então, você tem a própria ação da prefeitura, o prefeito Peu, a Noêmia, todo o processo de educação ali investindo diretamente, desde esse cara que tá na escola, lá no fundamental, né? E que ele vai colocando degraus até ele subir. Então, chegar no ponto da graduação não é um estalo do dia para a noite. Sim. Então, o que você tem provavelmente? Um aluno que já vinha de SAEB, que no início a gente diz assim, meu Deus, eu não aguento mais um simulado. Meu Deus, simulado de novo. Professora, não queria não fazer. Tem um simulado da prefeitura, mas tem um simulado da escola. Mas a gente não observa que isso vai cultivando você a ter um hábito de prova. Isso. E se a gente observa hoje, o nosso aluno que está no 3º, que foi um aluno que já tinha um hábito de prova, ele consegue se destacar, ele consegue ter mais suavidade, menos ansiedade, porque algumas práticas de prova, de marcar cartão-resposta, do tempo mesmo de prova, ele é diferenciado. Porque, assim, uma coisa é costume e outra coisa é você criar um hábito. Isso. Quando você cria um hábito, às vezes você faz aquilo e não percebe, entendeu? É tão natural, você já tá ingressado ali em você, entendeu? E aí tá fazendo parte de você. Sim. Agora. Então, a importância de criar hábitos também, né? Isso tá incluso nisso. E sobre a importância também das iniciativas que o município, né, propaga na vida do estudante vilelense. Tipo, a importância desse incentivo, né, que dá, principalmente depois de um tempo de pandemia. Isso. E a gente vê que depois de tudo isso, depois de conturbado, você passar mais de meses em casa, estudando remotamente, onde alguns alunos preferem, outros não, né? Eles dizem que, inclusive até a experiência própria, né? No tempo de pandemia, eu acho que eu estava no meu 2º ano do ensino médio. Então, assim, quando você sai de um ensino remoto, e aí de pouquinho em pouquinho você está voltando presencial e tem um incentivo da prefeitura para o estudante, isso é muito bom, né? A verdade. Ludmila, tu estava em que ano? Eu entrei no 1º ano, foi um ano de pandemia. Meu 2º ano eu estudei só metade do ano presencial, já o 3º foi completo. Foi. Isso. E aí a gente observou, né, com esse aulão de 2021, a necessidade do processo de recomposição, né? Por quê? Porque a gente teve que reaprender tudo, né, no período da pandemia. Reaprender a ensinar à distância, o aluno teve que aprender a estudar completamente naquele processo. As inseguranças que começam a permear, né, será que eu vou conseguir? Para quem já era treineiro desde o 1º ano, ele começa a pensar, né, será que eu vou conseguir? Porque de repente eu não passei tanto tempo. E a gente não sabia o que ia acontecer. Também tinha isso. A gente que estava lá em agosto de 2020, a gente não sabe o que ia acontecer no ano seguinte, no dia seguinte, períodos na semana seguinte, entendeu? Aí fica aquilo, né?
E quem ia fazer o Enem naquele ano também, né? A preocupação só aumentava. Mas na verdade a pandemia ela veio jogar na nossa cara as incertezas que a gente tem e não percebe, né? É verdade. Porque assim, todos os dias a gente faz planos para amanhã. Mas de fato a gente não sabe como ele vai Engraçado, acontecer, né? É. E aí, nesse sentido, que você tem a necessidade de ter um curso para ajudar você nesse processo de traçar os planos independente de você ter certeza do que vai acontecer amanhã, mas pelo menos você trilhou. Verdade. Desse E aí, jeito. às vezes, a gente cria tantos planos e não sabe, né? É. Mas só pensa e acha que tá tudo certo, mas não temos a certeza se é verdade. Só que aí é onde a gente consegue ver o que é diferente, né? Quando você cria o plano e você tenta seguir ao máximo aquele plano que você criou, você tá muito mais fácil, você tá mais fadado ao sucesso do que quem não criou o plano. Isso Né? é verdade. É a mesma coisa de criar hábito. Isso. Quando você cria Que um hábito, esbarra novamente no hábito. parece que tudo gira em torno de criar hábitos, Sim. né? Principalmente para o estudo. E a gente estava falando aqui sobre as inscrições, né? Mas Sim. vamos voltar para esse assunto de novo e falar do processo de adesão Certo. ao curso, né? Sobre as inscrições online e a quantidade de alunos também. Outro fato importantíssimo aqui é que houveram muitas inscrições de alunos de primeiro ano, de segundo, que eram treineiros também, queriam ter uma base também melhor, uma ajuda, né, do curso A Prova Mestre Teotônio, e o pessoal do terceiro ano também, que já ia fazer Isso. e já estava mais preocupado com o curso, não é? Então, a gente teve, como a gente falou, né, uma procura muito grande. As inscrições estavam previstas até o dia 19, salvo engano, que era uma sexta-feira. Mas elas encerraram antes, justamente por conta da procura. Porém, né, aquelas inscrições elas eram passíveis de comprovação por documentação. Porque eu posso fazer uma inscrição, dizer que vou fazer o Enem, simplesmente porque eu quero conhecer novos ares, eu quero conhecer os professores que são de fora e tudo mais. Então, a gente exigia lá no processo de inscrição a inclusão do comprovante de inscrição. Né? E a gente passou um pente fino em todas as inscrições. As inscrições não foram feitas a esmo. Nós passamos um pente fino no processo de inscrição. E aí, né, foi justamente por conta disso que depois a gente teve que abrir vagas remanescentes. Infelizmente, muita gente se confundiu. Eu vou usar o termo confundiu, porque eu não imagino que tenha sido de má fé. Eu não quero imaginar que foi de má fé. Mas no processo de incluir o comprovante de inscrição, não incluiu o comprovante de inscrição. Então, teve pessoas que colocaram fotos pessoais. Né? Então, tipo, tinha uma foto da pessoa assim. Apostilas de cursos, né? Tinha uma apostila, eu lembro que tinha uma apostila de São Paulo. No comprovante de inscrição do Enem. Mas tinham, esses são os casos mais estranhos, né? Mas tinham muitos comprovantes de inscrição que as pessoas só deram o print onde informava assim, sua inscrição foi realizada com sucesso. Mas não tinha o nome da pessoa, não tinha o CPF da pessoa, então não tinha como eu saber os dados que tem como eu saber que aquela inscrição é de Ludmilla. Entendo. Né? Então eu simplesmente podia pegar um print da tua inscrição e usar pra mim, tirar o teu nome, colar lá e dizer que eu tinha feito o Enem sem ter feito. Sem ter feito a inscrição para o Enem. Então assim, mas Carol, a minha inscrição era verdadeira, mas a gente não tinha como comprovar. Sim. Então por isso que foram reabertas as vagas remanescentes. E aí, como a gente, no primeiro processo, a gente teve uma grande quantidade de alunos de terceiro e de alunos que já eram egressos, ou seja, os que já tinham finalizado o terceiro ano, a gente abriu as remanescentes apenas para quem estava cursando os terceiros anos. Sim. E aí, né, surgiram comentários do tipo assim, Eduardo, te adoro. Eduardo tá lá no curso, é aluno egresso. E Eduardo, bravo da vida lá no... Meu Deus, eu fiquei sem vaga, mas tem aluno de segundo ano que nem tá valendo lá o Enem, ficou com a vaga. Calma, a gente vai fazer a triagem de tudo isso e realmente foi o que foi feito. A gente abriu remanescentes de vagas, chamamos
a galera para entrega de documentação. Pegamos a lista de alunos dos terceiros anos das 2 escolas estaduais para conferir se esse aluno que estava lá entregando a documentação, que tinha a comprovação que ele ia fazer o Enem em 2023, mas infelizmente ele era um aluno de segundo ano ou de primeiro ano, né? E a gente entende muito a prova como uma oportunidade de você criar hábito, como uma oportunidade de você traçar rota, mas a gente entende também como uma oportunidade principalmente para quem vai, de fato, entrar na graduação naquele ano. Então, Porque, assim, é injusto, né? De repente, você tá lá, você é treineiro no segundo ano e você conseguiu a nota para medicina. Mas você tá no segundo ano. Sim. Né? E a Ludmilla tá no terceiro. E graças a mim ela não conseguiu a vaga dela. No cursinho. No curso. E você também não assume no Enem, na UFAL, por É. exemplo, porque você é do segundo ano. Então, assim, é como se... Tudo bem que eu sou treineiro. Né? Eu também vou, né, assim... Vamos me valorizar ajudar, o treineiro. Valorizar o treineiro, porque, meu Deus, é a mesma preocupação também, é uma loucura. Mas eu sou treineiro e eu vou ter a oportunidade, como Ludmilla tá tendo agora, né? Um caso hipotético. Só que eu tô lá e eu basicamente tô tirando a oportunidade dela ter uma ajuda melhor para ela, porque ela necessita mais do que eu agora, né? E a chance que ela tem agora, eu também vou ter. Isso. Quando eu estiver no terceiro. E assim, o que eu vou falar aqui foi algo que eu falei para várias mães e eu tô falando isso como mãe também. Eu sei que eu só tenho 37 e eu tenho uma filha minha filha mais velha tem 6 anos, mas assim, eu tenho umas turmas que a gente chama de DOT, né, docente orientador de turma, os meninos me chamam de manhinha, cara, eu me sinto tão idosa quando um aluno de 15 anos me chama de manhinha, mas vamos lá. Pensando em me colocando no lugar das mães que ficaram preocupadas porque queria garantir a vaga desses alunos de segundo ano e de primeiro, mas eu gosto de pensar que esse aluno de segundo, como você foi treineiro no segundo ano, como você foi treineira desde o primeiro ano, é um aluno que tem um diferencial muito importante, que é o fato de já saber no primeiro ou no segundo ano que ele quer entrar numa graduação. Talvez no primeiro ou no segundo você não tivesse certeza absoluta do curso que você queria fazer. Mas você já tinha certeza que o teu futuro tu iria traçar pela graduação, pelo ensino superior, pela educação. Seria o aluno que tem esse perfil, que já está treinando desde o primeiro ou segundo ano, ele é um aluno que já decidiu que na vida dele ele vai vencer pela educação. Exato. Então, é algo que a gente pode analisar, porque um treineiro, ele tá vamos colocar desde o primeiro ano, ele tá desde o primeiro ano preocupado com isso. Então, certamente ele tem uma rotina. Isso. Ele tem o hábito de estudo, que é importante. Então, assim, ele estar agora ou depois no Aprova Mais Teotônio é só mais uma coisa. Isso. Que vai ajudar, mas que principalmente se ele estiver no terceiro ano. Né? Porque aí ele realmente está ingressando, né? Mas como você frisou agora, cara, isso é importante, quem se preocupou muito com isso, que ainda estava no segundo e tal, já tinha esse hábito e essa linha de estudo programado. Eu digo assim, com certeza, sabe? Certeza que esses alunos que, assim, infelizmente não ficaram com vagas porque eram de segundo ou de primeiro, que a gente tendo a oportunidade novamente próximo ano de oferecer, se houver a oportunidade de a gente oferecer novamente o Aprova em 2024, esse aluno ele tá com um passo à frente, né? E aí eu não estou desmerecendo quem não começou ainda a treinar. Sim. Mas estou falando que é um plus, né? Sim. Esse aluno treineiro, ele é um plus, ele tem um acessório a mais, né? Exatamente. Ele tem um algo a mais nessa receita da aprovação, vamos dizer assim, que é o hábito, que é o perfil, que é essa preocupação já desde o início. Então a gente pode falar abertamente que a prioridade naquele momento, neste momento,
eram os formandos. Isso. Os alunos de terceiro ano. Isso. Inclusive, é uma preocupação tão forte da própria secretaria que houve uma reunião prévia com os diretores das 2 escolas estaduais para a gente fazer um levantamento de alunos das 2 escolas que tinham feito as inscrições, né, alunos de terceiro ano que tinham feito as inscrições. E a partir disso a gente teve a questão das vagas, né? As escolas divulgaram, né, que ia haver o curso, e mais o processo de inscrição foi aberto de modo igualitário nas redes sociais, no Instagram da prefeitura, para que todo mundo pudesse ter acesso à inscrição. Isso. É importante, né, a gente frisar isso para tirar as dúvidas. Sim. Principalmente porque eu sei que tinham muitas dúvidas quanto a isso. Eu disse, poxa, mas tem tanta gente, mas eu sou do terceiro, tá minha vaga e tal. E como a gente sabe, aqui os alunos realmente, a parte boa é essa, eles estavam interessados. Sim. Porque foi muito rápido que assim, atingiu todas as vagas. Isso, né? e aí tem o lance da reserva. Eu acho importante falar disso. Sim, que houve né? uma reserva. Que também. houve uma reserva, né? As pessoas que fizeram inscrição, que de repente não conseguiram ficar dentro daquela quantidade de vagas, muitos foram depois na secretaria, muitos foram na entrega de documentação, deixaram nome, deixaram número de telefone, alunos que fizeram também na parte da reabertura, que deixaram contato e que a gente conseguiu entrar em contato. Por que eu vou dizer isso? E que a gente conseguiu entrar em contato? Porque às vezes, na hora da agonia, você falou o número lá do telefone e sem querer você colocou um número errado. Uhum. Então, assim, infelizmente, aconteceu isso também, né? Da gente tentar entrar em contato com a pessoa e infelizmente não conseguir. Mas... É algo que precisa de muito cuidado. Isso. É isso. Quando você está fazendo a inscrição de qualquer coisa, seja desde o curso A Prova Marcha Antônio até o SISU. Importantíssimo, porque se erra qualquer coisa... Tá aí a Ludmilla depois para confirmar pra gente, né? Que com certeza teve alguns colegas que talvez tenham ficado de fora, talvez não tenham conseguido logo no início, por conta dessa questão. Alguma coisa pequena. Pequena. Mas Olha, essa semana eu soube lá num dos grupos do A Prova que um querido se confundiu e preencheu lá para fazer a prova em Arapiraca. Aí ontem, quando saiu o resultado, saiu a localização das escolas, esse querido não está aqui em Teotônio Vilela, vai ter que fazer a prova em Arapiraca por conta de uma pequena confusão no preenchimento da inscrição. Olha pra isso. Então, assim, coisa que você tem que prestar atenção, senão... Exatamente. Isso. Imagina colocar uma cidade mais distante. Já pensou? Pelo menos Arapiraca ainda tá perto, né? 30 minutinhos ali. Mas, assim, Carol, agora a gente vai entrar também numa pauta aqui que Ludmilla com certeza vai participar, que é sobre a metodologia e a didática do curso, né? Do A Prova Marcha Antônio. É que você até tinha frisado um pouco antes que lá estão alguns professores que já estão familiarizados com o meio de curso, né, de cursinho. Ele é como uma especialização. Isso. Eles trabalham diretamente com o curso, sabe? Com simulados, com o Enem. Então, eles sabem como tratar disso. De forma divertida, fácil, que contribua para o ensino, né, Ludmilla? Que contribua para o ensino do aluno de forma que ele não canse, né, por assim dizer. Porque, assim, aqueles alunos que estudam de manhã ou de tarde e aí já iam para o curso mais cansados, né? Isso. Daquela forma, eles precisavam estar ali e se interessar por continuar estudando. Manter o foco, né? Manter o foco, exatamente. Então, Volta. assim, qual o diferencial que você pode pautar pra gente aqui do A Prova Marcha Antônio, sabe? De que forma funciona mesmo a didática do curso? E Ludmilla também pode se sentir à vontade para tomar a voz sobre isso também. Basicamente, algo que a gente buscou implementar no curso desde o ano passado foi trazer professores para fazer parte do A Prova que já estão completamente familiarizados com a dinâmica de preparatório, né? Muitos são professores de cursos, eu não vou citar diretamente o nome dos cursos, mas de cursos renomados de Arapiraca, por exemplo, e
que já produzem material, que alguns deles têm canais no YouTube, canais voltados para isso, professores que já promovem aulões nesse sentido. E a ideia, de fato, era trazer o professor que tem esse perfil, que já tem anos de prática de preparatório e que iria priorizar as maiores possibilidades de conteúdos que iriam cair no Enem. Porque é interessante, eu vou frisar uma coisa aqui, não é de forma alguma a ideia é desmerecer o professor que está em sala de aula no ensino médio, até porque eu sou uma professora de sala de aula do ensino médio. Mas a sala de aula, os 3 anos de ensino médio que você tem um conteúdo aprofundado. Você tem raízes ali. Você tem detalhamentos de conteúdos de humanas, você tem detalhamentos de conteúdos de química, de física, de matemática. E a gente sabe que não dá para eu dizer que cai tudo. A matriz é para cair tudo. Mas a gente sabe que tem áreas, que tem conteúdos, que tem coisas específicas que caem com mais frequência. Isso. Né? E o diferencial do professor do nosso cursinho, do nosso curso preparatório, é justamente esse professor que já tem anos de prática em dar aula preparatória para o Enem e que fez um mapeamento. Né? Os nossos professores têm mapeamento de questões, eles sabem mais ou menos quantas questões até hoje caiu em matemática de razão e proporção, sabe? Quantas questões de biologia de um determinado conteúdo tem caído lá. Então, né? eles já estão familiarizados Isso, com então, o que eles vão fazer? A gente, diferente do que a gente tem no ensino médio, né, que a gente segue uma matriz curricular, que a gente segue, atualmente, a gente segue a própria nova BNCC do novo ensino médio, que a gente segue esses pré-requisitos que devem ser vistos em todas as escolas de ensino médio no país. Mas no aprovatório, no preparatório, desculpa, que a gente tem é o professor que passou um pente fino em várias provas do Enem e ele observou que pré-história talvez não caia tanto, que modernismo caia mais em língua portuguesa, que determinado conteúdo que Foucault em filosofia ou sociologia não vai cair nada, ou não caiu até agora. Então ele vai passar um pente fino e ele vai dizer, olha, vamos começar e dar prioridade e focar nesse conteúdo que tem mais chances de cair. Exato. Eles realmente estão treinados para isso. O professor de redação, que esse ano é o mesmo professor do ano passado. Eu também quero deixar claro aqui que eu não conheço todos, mas é o que eu mais conheço, inclusive sigo no Instagram. Professor Wilkley, né? É que ele, quando se fala em redação, dispensa comentários. Faz a receitinha, passa a receita médica, se tá ligado, o médico vai lá, você vai pro médico e ele passa a receita lá, tu segue essa receita aí que tu vai ficar bom. Diz aí, Ludmila, tu seguiu a receita? Segui a receita. Cara, assim, eu fui para um dos aulões lá no auditório da Secretaria de Educação e ele, Wilkley, era o professor de redação. E, meu Deus do céu, o que ele tem de macete que te ajuda, que ele realmente sabe, te passa de forma engraçada, tranquila, divertida, e você toma aquilo, não sai da sua cabeça de jeito nenhum. É muito legal, é muito massa. E não estou falando só de mim, mas de muitos alunos que também acham isso, sabe? Quando você aprende algo de forma divertida, de forma que não canse, é muito melhor. Seja qualquer matéria. E eu falo isso do Wilkley justamente porque é o que eu mais conheço de todos os outros professores, mas eu sei que todos são dessa forma também. Todos. Se eu não me engano, o professor Magno, de matemática também. Magno foi o teu do ano passado também, né? Pronto. Tem biologia. Biologia nós temos a Tássia e nós temos o Ricardo Costa, que foi uma bela surpresa. O Ricardo tem um canal, Biologia 360, salvo engano. Ricardo, se eu falei errado, perdão. Tem um Instagram, Biologia 360. Os alunos gostam muito também, é muito didático. Às vezes os meninos marcam ele, eu fico olhando assim, o cara desenhou um coração, meu irmão. O cara desenhou um coração, eu vou desenhar
uma pirâmide social e desenha um mato dentro, uma enxada, aí os meninos ficam perguntando, professor, o que é Que é isso? isso? Então, é algo que ajuda, velho. Ajuda a Ajuda gente de muito. muita forma. Então, cara, se eu tive uma nota de redação legal, isso tem de. Não vou tirar o mérito de mim, Sim, claro. claro, não. Né? Assim. E de todos os professores de língua portuguesa que passaram por mim, mas principalmente também o Euclid. Então, muito obrigado, professor, por todos esses macetes. Foi muito importante. Mas. E pra você, a metodologia, assim? É, que de tu modo achou? geral, é justamente isso que a Carol falou. Eles ensinam de forma muito dinâmica. O Euclid foi meu professor, o Magno também. Magno é um excelente professor de matemática. E é justamente eles dão esse direcionamento pra gente. Porque, de modo, como a Carol também falou, que o Enem, ele tá pra cair todos os assuntos. Só que eles nos direcionam para aqueles mais frequentes e principais, que é justamente isso, para aumentar a nossa nota com aquelas questões que são consideradas fáceis de matemática, que exigem muita interpretação. Então, todos os professores, de modo geral, eles foram essenciais. Justamente também nessa dinâmica, porque, querendo ou não, estudar para o Enem é muito cansativo. Com certeza. Tem Por aqueles alunos que experiência própria. trabalham, tem aqueles alunos que estudam o dia todo, estudam só um horário, mas também tem outros afazeres, porque a vida não para só porque a gente vai estudar pro Enem. Exatamente. E- Mas, Ludmila, como é que era pra você, dentro da sala de aula, o convívio, o dia a dia? Na verdade, é que não eram todos os dias da semana. Era a segunda, terça e quarta também? Segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Mas como era pra você no convívio desses dias, e com os professores e com os assuntos por lá? Pronto. Eu estudava pela manhã no Pedro Joaquim. À tarde também tinha dias que eu ia fazer cursinho de redação e passava o dia estudando, só que em casa. E à noite justamente eu ia pro cursinho. E eles sempre tiveram uma grade de horário, buscava revezar os professores para que a gente visse pelo menos um assunto por semana. E eles seguiam o roteiro, tem a apostila que é excelente. E os professores ensinavam e colocavam a gente para responder questões. E eu acho que esse é o segredo. Não existe outro método para passar no Enem a não ser respondendo questões. E isso era muito trabalhado, tanto o conteúdo quanto essa resolução de questões. Então, de segunda a quarta era muito proveitoso. É como se tornasse algo fácil, né, de se Isso. fazer. Não é aquilo que... É que realmente quando você está em casa estudando por você, é algo mais você, entendeu? Não tem a ajuda, quem te dá ajuda é você mesmo. Se você tiver Né? uma dúvida, uma coisa e outra, É você e você. você e Entendeu? acabou. Aí, quem é assim, normalmente, porque aqui, pelo menos aqui no município, tem alguns professores, como é esse caso aqui, tem alguns professores que dão aula para algum aluno no 8º, no 7º, no 9º ano, e encontram ele lá na frente, no 3º ano ou na aprovação do Enem. Uhum. Isso é muito massa, né? Alguns professores já me disseram isso, que é muito massa ver isso. Então, tem aquele professor que você consegue... Professor, você pode me tirar uma dúvida rapidinho aqui, o que está Sim. acontecendo e tudo mais. Só que quando você tá lá, é outra coisa. É. Quando você tá lá de frente pro professor mesmo, tirando aquela dúvida e aprendendo mais É aquilo. porque também acho que ainda tem muito uma cultura, às vezes, alguns alunos ainda acham que a gente às vezes é inacessível. Às vezes não quer perguntar diretamente, Uhum. né? Às Isso. vezes não. Pela própria correria da quantidade de aulas, às vezes o aluno acaba não perguntando diretamente ao professor ali. E não vai, mas normalmente a gente, inclusive isso é papo de sala dos professores, a gente sentir falta dos meninos perguntarem as coisas a gente, tirar dúvida. E aí a gente aos poucos conversando, quando a gente vai trocando figurinhas assim, a galera que normalmente tira a dúvida é a galera que posteriormente tem resultados melhores. E assim, eu já ouvi de professores que eles gostam, mais do que Aham. da aula, eles gostam quando o aluno De tira tirar a a dúvida. dúvida. Quando tira, professor, eu não entendi isso aqui. Pode me explicar? Com certeza. Porque é onde você tem certeza que a pessoa Tá aprendendo. tá aprendendo. Se você tem dúvida, Porque ele buscou. E aí, eu frisei que nós temos os professores de fora, mas nós temos vários professores que são daqui também. Isso é bom. Que isso é atuaram ótimo. diretamente o ano passado e que voltaram esse ano. Quem são eles? A gente tem a Tássia de Biologia,
né? A Tássia Michele, que é professora do Aprígio. Nós temos o professor Damião Alves, que é de Química, também lá do José Aprígio. Aí nós temos do Pedro Joaquim o Breno, que está com Matemática esse ano, atuando junto com o Magno. A gente diz que é o mais jovem ali do time de professores do curso. E nós temos o professor Anderson, que é de língua portuguesa. Também Breno e Anderson do Pedro Joaquim, Damião e Tássia lá do Aprígio. Aí de fora nós temos o Ricardo Costa, de Biologia. Nós temos o Wilkley, de Redação. A Matemática, o Magno. E aí vamos os outros, né? Língua Portuguesa, a Érica. Foi uma grata surpresa também, os meninos gostam muito da Érica. Química nós temos a Sara, advento mulher na seara, que normalmente é masculina, né? Que quando você fala das exatas, normalmente você já pensa assim, matemática homem, química homem, física homem, né? Aí nós temos a Sara com química. Física nós temos o Thierry e o professor Ricardo, que foi do ano passado. O professor Ricardo também foi do ano passado. Temos os de História, o professor João Lopes e o Saulo. Essa parte aí que eu me interesso mais, porque... Eu não puxar a sardinha porque eu sou de História. Porque eu sou de Humanas e História é minha matéria preferida. Então, Carol, professor de História. Isso. Professor Né? de História, o João, eles têm um canal chamado Oxi Humanas. Eles têm um canal, tem um Instagram também. Promovem uma série de aulões envolvendo redação e humanas como um todo, porque eles tentam envolver geografia. A professora de geografia também é do canal Oxi Humanas, é a Manu Gomes. E envolve também o professor Saulo, que é professor de História e também dá aulas de Filosofia e Sociologia. Eles também têm um café onde eles promovem essas dinâmicas de aula voltada para esse sentido. E eu tenho observado que ganhos, sabe? Que a gente tem bastante ganhos com esse formato, com a coisa bem objetiva. E além do formato e da metodologia, tem a própria carga horária. Por quê? Não desmerecendo a minha área de humanas, né? Nem a área lá de natureza. De forma alguma. A gente tem uma grande quantidade de questões de matemática que são decisivas, assim como a redação. Eu sei que durante muito tempo a redação foi a menina dos olhos de muita gente. Por quê? Se você fizer uma boa redação, tu pode garantir mais de 800 pontos. Sim. E que é muito importante. Porém, na matemática nós temos 45 questões, 45 lindas questões de matemática te esperando no segundo dia de prova. Só isso, né? Só de matemática. Né? Só. E a matemática, não me perguntem como, considerando, né, a TRI e tal, todos os desvios e cálculos lá que são feitos, ela foi a única querida que já passou de 1000 pontos. Né? Tem 45 questões e foi a única querida que já teve uma pessoa, um ser humano que tirou 1000 e não sei quantos pontos, 1012? Eu não lembro, mas foi mais de 1000. Você pode tirar mais de 1000. Isso. Então, assim, junto com redação, né? Redação, 1000 pontos tu pode tirar lá na redação. Matemática, 45 questões, peso. Língua portuguesa, né, que tá lá junto com língua portuguesa e suas tecnologias, também tem muitas questões. Por que eu não tô falando que língua portuguesa tem 45? Porque às vezes a gente esquece que na língua portuguesa e suas tecnologias caem outras coisas também. Vai cair algumas pinceladas de arte, vai cair algumas pinceladas de literatura, vai cair pinceladas de educação física. Tem gente que diz assim, cara, tem educação física no Enem? Tem. Tem. Nem que seja uma questão Isso, só, mas tem. Já teve período de cair mais, mas elas estão lá. Né? E as outras a gente tem uma quantidade menor. Então, pensando nisso, além da própria metodologia, a carga horária do curso foi voltada com foco nessas disciplinas que têm um peso maior em termos de quantidade de questões que você pode acertar. Né? Então, a matemática ela tem a mesma carga horária da redação e a mesma carga horária da língua portuguesa por conta do peso que você tem em termos de quantidade de questões. Inclusive, é algo que dão mais importância, assim. Normalmente, quando você fala de Enem, a maioria das pessoas até fala língua portuguesa, redação e matemática. Algumas pessoas falam até só redação. Uhum.
E isso é perigoso. Muito. É perigoso porque é certo que você tem uma redação boa, você tem uma nota boa. Mas não adianta você tirar, vamos lá, 900 na redação. 940, 900 na redação. E 400 ou 500 em biologia ou em química, ou ciências da natureza, entendeu? Porque é o percentual. No final é o percentual. E o que tá lá em cima, quando você vê, caiu. Quando Você você vai junta somar tudo. tudo, você Quando vai você dividir, É. dependendo da faculdade, quando você jogar a tua nota no SISU, vai ter influência, né? Porque algumas graduações têm pesos diferentes, né? Dependendo da área. Isso. E isso acaba influenciando diretamente. E é algo, eu acho que é algo que tem que ser desmistificado, que é você se priorizar apenas uma coisa, Isso, não. entendeu? A mesma importância que você dá à redação, você tem que dar às outras matérias. Isso é importante, porque a sua nota vai alavancar, entendeu? Você vai ter uma nota maior, uma nota mais bonita. Quanto mais que consistente dizem, for, né? Quanto Sim. mais consistente for os teus resultados nas diferentes áreas, redação, língua portuguesa e suas tecnologias, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Então, quanto mais consistente for nas 5 áreas, melhor vai ser o seu desempenho geral. Então, se nesse momento você já se considera seguro para humanas, mas você ainda percebe uma grande dificuldade em matemática, aí tu redireciona e foca na matemática. Tu redireciona e tira as dúvidas de redação, para que você possa ter um resultado mais homogêneo possível e isso ter um impacto real no teu resultado final. Isso. Então é algo que a gente precisa conscientizar também, né? A galerinha que tá fazendo para valer agora o Enem, que você tem que focar em tudo. Realmente tem aquelas que têm um pouquinho mais de importância, a própria redação. Em termos de peso e de quantidade, né? Exato. Mas você tem que priorizar o todo. Eu acho importante também frisar a questão de você ter consciência que é importante você saber o conteúdo, você conhecer o conteúdo. Mas é muito importante você também se conhecer enquanto pessoa. Sabe? O que te aflige, o que te deixa nervoso. Respirar e ir. Respirar e ir. Independente se tu abriu e aquele tema lá da redação não foi o tema que você estava mais seguro. Porque pode acontecer. Mas você não pode deixar que isso seja o divisor de águas da tua aprovação. Né? Eu acho que é muito importante a galera que vai fazer, que estiver nos ouvindo aí, tentar se conhecer um pouquinho nessa reta final, tentar aceitar algumas dificuldades que tem. Observar que você não tem e nem pode ter controle sobre tudo na sua vida. Às vezes eu me pergunto assim, se seria realmente bom ou não ter controle sobre tudo. Mas tentar respirar e buscar essa frieza, porque muitos alunos bons, muitos alunos que se destacaram, infelizmente não conseguiram às vezes fazer uma boa prova porque não conseguiram manter a balança comportamental ali dos sentimentos equilibrada. Respira um pouquinho e vai. Deixa pra surtar depois das 5, quando tu entregar a prova, você senta ali no cantinho isso é algo e chora, mas vai. Isso é algo que é trabalhado também, né? A questão de você se sentir bem ou se sentir melhor e não se sentir mal em fazer a prova. Isso. Aquela ansiedade, você tentar controlar. Eu sei que alguns aulões a gente até faz alguns exercícios, isso. entendeu? Para se tranquilizar o máximo possível antes de fazer a prova. Porque o que o jovem pensa é, tô de frente pro meu futuro. Agora sou eu. Se não for eu... O Ludmilla deu uma respirada assim. A gente passou o quê? Passou um vídeo. Foi o que desse pensou. jeito. E é nesse caminho que a gente chega, então, nos resultados, né? Os resultados esperados, os resultados talvez não atingidos, mas que tentam uma nova vez. Mas quanto a resultados alcançados de ex-alunos, você tem alguns... Resultados, quantidades? Não, aqueles alunos que falam, professora Carol, deu certo.
Deu. Mas eu acho que logo quando você sai da prova, você sempre sai com a sensação de que não deu certo. Sempre. Sim. Não é? Sim, eu isso é queria, verdade. eu tava Muito curiosa de insegura, perguntar. muito Quando você insegura. sai da prova, no primeiro dia você sai insegura e no segundo parece que você sai mais. Pior. Me diz aí, Porque- quando tu viu lá o tema da redação e tudo. Eu tô perguntando isso porque é algo que vai estar muito próximo de quem fez o simulado sentiu Isso. e de que quem vai fazer o Enem vai sentir. Uhum. Aí eu queria ouvir da Ludmilla, porque assim, quando eu falo, porque eu sou professora e tenho 37 anos, os meninos dizem, eu sempre digo ao menino assim, deixa eu dizer pra vocês que eu nasci velha, não. A gente já teve a idade, a gente sabe de muitas coisas, mas quando a gente fala, parece que a gente não tá mais em lugar de fala, de se pronunciar sobre o nervosismo do Enem. Parece que eu tô falando só um clichê. Aí, por isso que eu queria ouvir dela, assim, que às vezes você sai da prova com aquela insegurança e no final deu tudo certo. Desse jeito. No primeiro dia, quando eu saí assim, um pouquinho desacreditada, que isso influencia até no segundo dia, apesar de ser uma semana depois. Uhum. Então, eu saí um pouco desacreditada e, querendo ou não, o que mais, assim, eu considerava peso pra mim era justamente esse segundo dia. Sim. Então, mas mesmo assim eu disse, a minha mãe sempre me apoiou em todos os sentidos, então ela disse, você fez esse primeiro dia e principalmente quando a gente sai de lá, não sei as outras pessoas, mas a primeira coisa que eu fiz foi procurar gabarito de cursinho. É o que fazem. Também. Loucura do gabarito. Eu levei a prova, né? Aí procurar gabarito de cursinho, aí vai lá e corrige. Aí tem alguns que você fica em dúvida, marca 2 vezes, aí no final você não lembra qual foi que marcou. Aí isso daí gera um caos e você fica, meu Deus, será que eu acertei essa quantidade ou foi essa? Aí já gera um caos em você. Então acho que no segundo dia, assim, questão de abalo mesmo, porque até no final que você disse, acabou. Eu acho que o segundo dia foi o que mais abalou, assim, emocionalmente, que você fica, acho que dessa vez não consegui, acho que eu vou ter que tentar de novo. Então, querendo ou não, sai muito vulnerável e eu acredito que isso é normal. Sim. Muito normal, que a gente não deve considerar o quanto acertou, mas as questões que acertou. Isso. Mas é a preocupação que os professores têm no curso também, né? É com isso, acionar o aluno e falar, ó, Isso. tranquilo, entendeu? A gente sabe, Carol já disse, tenho 37 anos, mas a gente sabe que é nervosismo puro. Ele vem, cara. O mesmo nervosismo que a gente diz assim, que vem pra vocês, vem pra gente quando a gente vai fazer uma prova de concurso também. Né? E quando os professores, quando a gente numa prova propõe resolução de questões, como a Ludmilla já tinha falado, no processo de metodologia, é encaliçar, é fazer até entrar na veia aquilo ali, é resolver questão. É o resolver questão. Né? A gente, no Aprova, nós temos um material didático, uma apostila que é feita, organizada pelos próprios professores do curso. Essa apostila prioriza as questões, então eles levam material extra, normalmente eles divulgam nos grupos esse material extra, tipo conteúdo mesmo, mas toda a estrutura de aula, ela se desenha a partir de resolução de questão. Como que eu vou resolver essa questão? Que conteúdo eu aciono para resolver essa questão? Né? Diferente muitas vezes da sala que a gente parte do conteúdo para a questão, boa parte da metodologia do curso ele parte da questão para o conteúdo. Porque que conteúdo eu vou acessar nessa questão de matemática aqui? Né? De repente eu poderia ir por um caminho mais difícil, que fosse mais demorado, mas você tem uma média de 3 minutos para responder cada questão. Né? Por aí. Isso É uma média de 3 minutos. Porque você vai ter o quê? Vai ter questões que você vai levar menos. E tem questões que você vai levar mais. E sem esquecer da redação. E aí, né? Você tem que fazer uma boa administração de tempo. O que eu comentei naquilo da Ludmilla, porque a gente tem observado muito que esse impacto do primeiro dia, como eu fui, as incertezas, faz muita gente desistir do segundo dia. Isso é. E às vezes acontece. tu foi muito bem, cara, no primeiro dia, que você nem imaginava que ia ser. Isso Ou acontece. tu ia ser muito bem no segundo dia e ia compensar o primeiro. Então, eu acho que é muito, muito importante, e a gente tem frisado isso no próprio curso, da participação de fato nos 2 dias. E independente se tu conseguir ou não, você vai sair mais maduro para um próximo Enem.
é algo Desse que jeito. acontece muito e é perigoso, né? É perigoso aquele aluno que, meu Deus, a minha redação foi péssima. Não vou no segundo dia, não. Pra quê? Sei que mas não tem como saber, entendeu? É aquele medo. É o Não medo pressuposto que vem e você acha que, pronto, já era. Mas a gente também conscientiza isso no curso, né? Tudo a gente... O Enem é o nosso joguinho de aposta. Né? Não vou falar nomes, mas os famosos joguinhos de aposta. O Enem é o nosso joguinho de aposta. E você é a peça decisiva para o resultado. Certo? Só cabe a você. Depois que você tá feita, tá lançada a sorte. Depois que você fizer os 2 dias, aguarde. Mas você precisa fazer os 2 dias. Exato. Não dá pra faltar da mesma forma que é importante um, é importante o outro. Se não foi bem um, o outro pode compensar. Exatamente. Ou vice-versa. Ou você foi ótimo nos 2 e não sabe. Entendeu? E se não foi, tenta no outro ano. Paciência, tudo você vai bem, tentar tá tudo tudo bem, Tenta no cara. outro Tá ano. tudo bem. Entra no curso de novo. Isso. Depois que você termina o terceiro. Se organiza melhor, né? Que inclusive tem alguns alunos que não são de terceiro ano, não são de segundo, já terminaram, mas estão lá também, né? Que era uma prioridade também esse pessoal. Manter uma terminou. quantidade de vagas pra galera que já terminou, porque às vezes também quando a gente termina e começa a trabalhar, a gente acaba ocupando cada segundo do nosso tempo com uma série de outras coisas. E você fica com aquela vontade de estudar, mas às vezes você não sabe direito, eita, por onde eu vou agora. Isso. Né? A gente tem muitos alunos que saem do trabalho diretamente para lá. Passam em casa, só come alguma coisa rapidinho e vai para lá. Ou às vezes nem come. Né? Eu brinco que a gente tem as 2 opções. O que você vai fazer hoje? Tomar banho ou comer? Né? Então, a galera às vezes toma banho e vai. Como a gente sempre tem o lanche à noite, aí já janta no lanche que é ofertado também no curso. Né? Então, há uma logística muito grande em torno do curso. Né? Além dos próprios professores, eu brinco assim, o professor lá na sala é a parte que a gente vê. Mas até ele estar lá na sala e aquele momento acontecer, tem uma série de outras coisas acontecendo nos bastidores que a gente não sabe. É isso, realmente. Né? A gente hoje ocupa 8 salas da Escola Dom Avelar. 8, né? Que dá os 300 alunos. Isso. Por aí. Meu Deus do céu. Né? Hoje nós ocupamos 8 salas, o ano passado eram 6, esse ano nós temos 8. É massa, é muito massa isso. Nós temos uma média de 2 professores para cada disciplina, apenas a redação, que é um professor só. Né? Mas as demais a gente precisou pegar 2 professores de cada disciplina porque não daria conta por conta da carga horária. A gente tem uma mobilização da Escola Dom Avelar que antes do pré-ENEM atendia só os alunos de EJA, né? E agora atende a gente. Então tem uma mobilização de cozinheiras para fazer merenda, são 300 a mais, né? Né? Tem toda uma logística por trás de apoio e organização que não seria possível se não fosse o apoio direto da prefeitura em investir no processo educacional. O processo educacional só com o professor ali ele não aconteceria. Então toda a estrutura de manutenção disso é importantíssima. Que existe a preocupação, né? Exatamente. Existe a preocupação do município com a educação, com os jovens que estão ingressando agora no meio profissional, porque quando você entra na faculdade, você sabe que você está ingressando no meio profissional dali. Isso. Né? Depois vem estágio, depois vem TCC, e quando você vê, você já está com o seu diploma, e dali em diante é por você. Que desde sempre é por você, mas é o ingresso. Eu digo que assim, Teotônio, você tem os alunos que querem, e a gente tem uma administração pública, né? Um prefeito muito presente, uma secretária de educação muito presente que organiza esse processo de dar o apoio para o seu caminhar, de dar todo o suporte, porque a gente sabe que socialmente falando, eu querer e você querer é uma coisa, mas eu querer, a Ludmila querer e nós dois termos o suporte que a Ludmila não tem, é outra coisa. Então é como se eu colocasse em proporções diferentes, né, uma Ferrari para correr contra um Fusquinha. Os dois querem vencer.
É verdade. né? Os dois querem vencer, Um mas tem, aí um tem a capacidade maior. ele teve, Não, vamos dizer assim, ele tem um motor que foi mais estruturado, ele tem uma estrutura de design que já exato. foi, É esse né? o ponto. Então é esse o ponto que eu percebo que Teotônio faz de diferente pela galera. É proporcionar aquele processo que sem o apoio a gente conseguiria, mas conseguiria com mais dificuldade. E a gente Do agradece. cursinho ao transporte, né? Isso. E a gente, Do cursinho ao transporte. Realmente. a gente agradece principalmente a prefeitura, o prefeito, É. o prefeito Peu Pereira, que se preocupa diretamente com isso. Amplamente. Desde Saeb Aham. até o Enem. Né? E aí, falando dessa preocupação toda, a gente parte pro, bem dizer, pro fim da nossa conversa, mas falando da importância que dá com essas duas semanas. Faltam 2 semanas? Isso. Uma. Uma praticamente, porque hoje é quarta já, né? Vai ser dia Falta 5. mais Isso. falta mais ou menos uma semana. E aí a preocupação Tô e sentindo a aflição aqui. Respira. a preocupação que a prefeitura tem e as ações que faz com aulões, Isso. né, que são nas vésperas, né, É. do dia. Então, assim, com menos de 2 semanas aí, bem menos de 2 semanas até o Enem, quais são as próximas ações do curso? É muito importante tocar nesse assunto, porque a gente está entrando na reta final aí. Estamos a 2 passos, praticamente, né? Essa semana algumas disciplinas já estão encerrando. Nós temos as aulas funcionam segunda, terça e quarta. Tivemos alguns dias extras, 2 quintas-feiras extras para complementação de carga horária de redação, para que todo mundo pudesse ficar num quantitativo igual. E a gente tem na próxima semana, segunda e terça, os 2 últimos dias de aula noturna. Na quarta-feira, dia 1º, nós temos o primeiro aulão, né? Lá na Secretaria de Educação, no auditório da Secretaria de Educação. Né? A gente ainda vai divulgar os cards, mas aí vocês já estão sabendo de primeira mão. Ah, sim. Né? Aí a gente já fica sabendo. Já ficam sabendo disso. Né? Dia 1º é o aulão de língua portuguesa, redação e humanas, porque a prova desses conteúdos já vai acontecer no dia 5. Né? Dá um tempo da gente ter o aulão na quarta, dá uma revisada legal, tira as últimas dúvidas, tira aquela duvidazinha que ainda estava lá de redação, sobre a introdução, sobre o melhor fecho da redação, sobre o que eu posso jogar no desenvolvimento ali, tira as últimas dúvidas, tira aqueles macetezinhos de leitura de enunciado de língua portuguesa, pega aquele macetezinho do enunciado de humanas, que às vezes vem aquele texto lá de 10 linhas e você não precisava ler o texto. Tá lá no final. Eu Né? inclusive, aprendi isso e cortei muito tempo. Isso assim, nossa, um texto, quando eu cheguei no final, tá aqui. Não precisava, isso. A problemática. E pronto. Entendeu? Né? O lance do aulão, por mais que às vezes você diga, não, mas eu vou aprender mais nada no aulão. Não é que você vai aprender, mas você vai simplesmente dar aquele clique do macete ali no aulão, que às vezes, por incrível que pareça, uma questão X, que o professor falou lá no aulão, se liguem, fiquem atentos a isso aqui, que pode cair, de repente tu abre tua prova lá e diz, cara, o professor falou disso lá no aulão. Né? Então, e fica. Fica na cabeça. Você vai olhar ali e diz assim, cara, o professor falou sobre isso aqui lá no aulão, naquela hora e tal. Então, dia 5, primeiro dia de aplicação, a gente vai ter o aulão na quarta, dia 1º, dia 2 é um feriado. Dá aquela respirada, curte ali com a tua família. Eu sei que afinal não é dia de curtir, mas eu tô falando curtir e descansar, né? Descansar a mente. Curtir e descansar a mente um pouquinho, porque a gente precisa manter um equilíbrio. Isso. E é uma coisa também que é trabalhada no aulão, é a parte didática ali, para você se tranquilizar, para você pensar em outras coisas, para você ir mais tranquilo fazer a prova, não colocar aquele problema na cabeça de tipo, meu Deus. A gente vê o aulão como um momento final de pincelada, final de ajuste, mas um momento também de descontração, né? De você rir um pouquinho, de você ver que dá para você respirar e seguir. Então, a gente tem o aulão no dia 1º, quarta-feira, aí tem o feriado, tem sexta, tem sábado, então tem 3 dias aí até a tua prova acontecer, até o teu primeiro dia de prova. Dá uma organizada nas ideias,
descansa, verifica algumas últimas anotações que você fez, né? E vai para a prova confiante de que você vai fazer uma boa prova. Carol abriu a prova, não lembro, não sei aquela redação. Respira e vai fazer o que tu sabe. Isso. Ludmilla, inclusive, pode falar Né? Bem com mais também, propriedade sobre isso. sobre os aulões, né? Sobre a didática dos aulões, a importância que com certeza elevam a estima do aluno e tudo que abrange, não é isso? Isso, os aulões também, eu participei de todos e eles trabalham muito tudo isso. Tanto a resolução de questões, quanto relembrar alguns conteúdos que foram abordados e principalmente tirar esse peso. Porque, querendo ou não, quando vai se aproximando, a gente se sente muito sobrecarregado. Aí tem muitas pessoas que se desesperam e dizem, eu tenho que revisar, eu tenho que revisar. Só que esse momento final não é justamente isso. Porque o que tinha que ser feito já foi feito. Então, esse momento final agora é mais tranquilizar. E é justamente isso que é trabalhado lá. É criar uma inteligência emocional, de modo geral, é muito importante para a prova em si. Não adianta você saber de tudo, chegar lá na hora e você não conseguir se conter. Conter o que você está sentindo no momento. Então, de modo geral, o curso em si, e principalmente nos aulões, é trabalhado isso. Importante demais. Eu achei essa fala da inteligência emocional muito importante dentro de tudo aquilo que a gente vinha falando, né? Porque você tem, de um lado, o conteúdo, né? A inteligência em termos conteudistas, mas você precisa também ter esse equilíbrio para poder deixar a tua inteligência, em termos de conteúdo, agir. Exatamente. Né? Porque aí você não sufoca, o teu emocional não vai sufocar o outro que você veio construindo ao longo de todo o curso, ao longo de toda a tua preparação. Verdade. Né? E aí sobre os aulões, a gente tem 2 dias, né? Porque a gente prefere dividir isso e focar para os 2 momentos de realização da prova. Então, primeiro dia, começando de 8 até as 5 da tarde, dá uma pausa para o almoço, né? A gente vai ter as matérias do primeiro dia. No segundo dia, que vai ser no dia 8, também uma quarta-feira, né? A gente vai ter as demais matérias, que no caso é matemática e as matérias das disciplinas da área de natureza, biologia, química e física, também divididas num dia inteiro de aulão. Né? Novamente escolhido na quarta, por quê? Para a gente ter esses 3 diazinhos de descanso, até de fato a realização da prova, aquele momento de você respirar e também não ficar com a mente sobrecarregada para fazer uma prova de sucesso. Porque os últimos dias para fazer a prova são importantíssimos para você se tranquilizar e ficar em casa. É o que eu mais ouvi, disse, nos 3 dias antes da prova, não faz nada. Fica em casa, assiste o máximo de filme que você puder. Só fica tranquilo. Porque assim, às vezes é um perfil, né? Às vezes a pessoa vai ficar mais nervosa fazendo nada, né? Porque parece que as 24 horas de um dia não vai passar. Verdade. Mas aí tenta pegar mais leve, né? Tenta pegar mais leve. Não precisa, você não vai conseguir mais virar à noite. Carol, eu vou tentar virar à noite, eu vou tentar revisar aquele conteúdo até 1 da manhã, o teu cérebro vai bugar, Meu cara. Deus, não. Isso particularmente não funciona pra mim. Eu assistia muito vídeo de aprovados no YouTube, que eles falavam justamente como é essa dinâmica, o seu comportamento lá. Então, basicamente, esses 2 últimos dias, entre a sexta e o sábado, eu fiquei assistindo esses vídeos assim, tentando... É bom, porque você vai internalizando, né? Isso. Vai internalizando. E a gente vai, se identificando. Alguém tá passando pelo mesmo problema, passou e conseguiu. Então... Eu também vou conseguir. Eu também vou. Exatamente. Calma. Entendeu? Calma. É punk, é ruim, é muita coisa. Às vezes é uma mãe que pressiona, né? Mães, por favor, não pressionem. Eu pressiono sempre meus filhos, mas... Quando eu faço isso... quando eu faço isso, eu automaticamente penso... Podia não ter feito, né? Bate aquela... Mas a gente faz. Mas assim, tenta não se sentir tão pressionado. Mães, ajuda um pouco o teu filho a tirar essa carga muito que fica nessas 2 últimas semanas da realização da prova. Se alimenta bem, tenta não ficar até tarde, tenta não comer nada pesado também para tu não ficar doente no dia da prova, porque pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, cara. Então,
se alimenta bem, faz uma alimentação leve, se organiza, não se sente confortável ficando completamente zen sem fazer nada, pega a apostila lá da prova, dá uma última olhadinha em um conteúdo ou outro que tu ficou com dúvida, em alguma anotação que você ainda tem dúvida, mas de forma leve, né? Se precisar, quem está no cursinho, todas as turmas têm um grupo, se precisar, chama a gente, normalmente a gente responde, a gente conversa com a galera. E eu queria frisar o seguinte, né, que a gente está terminando, e que após o Enem, após o último aulão, a ideia da gente é que os grupos permaneçam para que a gente do Aprova também possa te ajudar a tirar dúvidas com relação ao SISU. O auxílio prestado pós-Enem, que é muito importante, inclusive tem pessoas que precisam desse auxílio para só colocar a sua nota no SISU, que, assim, experiência própria novamente. Eu fui colocar a primeira vez a minha nota no SISU, eu não fazia ideia de como colocar. Falando a verdade pra vocês. Ele é um jogo. Entendeu? E aí você tem que decifrar todas as peças, um malabarismo ali pra colocar. E isso também é importante, porque tem gente que perde. Tem gente que perde uma vaga importantíssima na universidade. Exatamente. Porque não é porque não quis, mas é porque não sabe ao certo como colocar. Isso acontece muita gente. Muito. Então, assim, o ano passado, num universo de 260, a gente sabe de uma média de 100, 180 alunos que conseguiram, né? Que já vinham estudando e que eram do cursinho e que entraram. Tem os alunos que entraram posteriormente, que entraram depois que estavam na reserva ou segunda chamada, que foram entrando. E tem os alunos que, infelizmente, perderam porque não conseguiram colocar as notas lá no SISU, que a gente às vezes não tinha mais contato, o aluno mudou de número, o aluno não... Entendeu? É um feedback constante que a gente também precisa ter e manter. Então, para a galera que é do cursinho, que faz parte do nosso Aprova, quando o curso acabar, eu estou falando hoje aqui, mas vou frisar novamente no dia do aulão, não saiam dos grupos. Né? A nossa curiosidade de saber como você foi, é uma curiosidade como se fosse a nossa nota. Tenho certeza disso. Curiosidade de saber como que tu ficou, como que tu saiu, é uma curiosidade como se fosse a minha nota, porque quando você consegue e se sai bem, eu sinto que eu me saí bem. Eu me saio bem por osmose. Eu me saio bem porque você se saiu bem. É gratificante. É gratificante, é saber que o cuidado, que o cultivo, que o plantio deu certo. Né? Então, saber e poder ajudar no que for preciso. Isso é importantíssimo. Então, assim, todo o auxílio vai ser prestado pós-Enem. É isso. A gente pode confirmar isso. Pode, eles, assim, e aí é como eu digo, né? Mantenham-se nos grupos. Eu pretendo ficar em todos os grupos. Por favor, não fujam dos grupos. Por favor, quem tiver, por favor, mantenham-se nos grupos. Se a gente lança lá, às vezes a gente lança proposta de formulário para saber como ficou, nota de redação e tudo mais. É uma forma também de divulgar o teu sucesso, o nosso sucesso em conjunto, né? Porque você tirar um resultado X, tirei 900 na redação, fulano quer divulgar porque foi o curso. Não foi o curso, cara, foi você. Foi o curso e foi você. Foi principalmente você. É isso aí. A gente quer... Vocês devem saber disso, né? Vocês foram crianças e os pais de vocês já devem ter feito esse tipo de vergonha, mostrando aquela tua foto lá, pequena, que quando você era criança, que você tava de um jeito menos conveniente possível, mas que o teu pai fez questão de mostrar, ou a tua mãe, principalmente as mães, de mostrarem aquela foto lá com o maior orgulho da vida, né? De alguma coisa que você fez. Sim. Com certeza vocês devem ter em casa aquela fotozinha um pouco ridícula do ABC, com aquele negocinho escrito ABC, como se você realmente estivesse se formando em alguma coisa. Sim. Eu tenho. Né? Aquela foto, ela fica nos julgando. Quando a gente procura saber o teu resultado, é porque pra gente, pra o município, pra Secretaria de Educação, pra mim, enquanto coordenadora do Aprova, o orgulhozinho, é a fotozinha de orgulho do ABC. É saber que a gente ajudou e que você chegou, sabe? É a foto da carteira do habilitado. Passei, né? Maravilha. É o orgulho de ter Passei conseguido. por isso também. Né? Muito bom. Então, assim, quando a gente perguntar, pessoal, e aí, como vocês foram?
depois que vocês pegarem as notas, é uma forma de orgulho, sabe? De mostrar, de saber que acompanhou você desde os dias que você estava mandando mensagem dizendo assim, eu não vou hoje pro cursinho porque eu tô passando por uma crise de ansiedade. Eu não... Deixa eu sair mais cedo hoje, eu vou embora mais cedo porque eu não tô me sentindo bem. Tô a ponto de surtar, tô com dor de cabeça porque trabalhei, estudei, tô muito cansado. Então, esse teu resultado, ele é a comprovação que cada gota de suor tua valeu a pena. É isso. Exatamente. É todo esse contexto. Então, assim, desde já, frisa que é mérito seu. Exatamente. De onde você partiu até onde você chegou. E se não deu certo agora, não quer dizer que nunca vai. Exatamente. É só tentar novamente. Você já sabe. E aí, o bom é que, inclusive, nós temos numa prova alunos que Tem foram tudo. alunos da gente o ano passado já, Sim. que deram aquela leve surtada na prova o ano passado. Não conseguiu administrar bem o tempo, estava nervoso, fez 10, 20 linhas, 15 linhas lá, 20 linhas e não conseguiu uma boa nota na redação. E esse ano a pessoa conseguiu entrar na reserva, né? Depois já estava na reserva, cara, pelo amor de Deus, se alguém desistir, lembre de mim, por favor. Né? E nesse processo de desistência, a pessoa entrou. E eu acho interessante que ela diz assim, hoje, eu tô bem mais leve e conseguindo absorver as coisas com muito mais fluidez do que o ano passado, que eu me sentia sobrecarregada. Que bom. Né? Isso é muito bom. E isso é muito bom, porque provavelmente essa pessoa vai ter um resultado muito melhor do que o ano passado, porque ele tá levando com mais leveza. Isso. Pessoal, a gente tá chegando aqui no final. Já chegamos aqui no final do nosso bate-papo sobre esse tema importante. Que tá bem pertinho aqui, tá no na ponta da nossa orelha aqui. Estou sentindo né? cheirinho de Enem. E aí, muito importante a gente passar esse papo para o pessoal, para tranquilizar, uma forma de conscientização também. Vai estar tudo certo, é tranquilo. Né? E aí eu queria que vocês deixassem suas considerações finais sobre a nossa conversa, né? Uma última palavrinha com o público. E é isso, pode ficar à vontade. Certo. Então, de modo geral, a conversa foi muito proveitosa, né? A gente pôde trabalhar tudo que de fato aconteceu, né? No curso, eu falo por experiência própria que foi vivida. E também quero agradecer, né, pela oportunidade do curso, por todos os professores, tanto do curso quanto do próprio ensino médio, né, não tirar o mérito deles, que trabalharam esse tempo todo com a gente. E, tipo, como a Carol falou, esse apoio externo das pessoas que convivem com a gente é muito importante. Eu tenho a minha mãe me apoia em todos os sentidos, então eu sei que eu preciso tentar sempre, porque se chegar um momento que eu falhar, ela vai estar lá para me ajudar. E, de modo geral, é isso. O curso foi excelente para chegar onde eu tô, também não tirando o meu mérito, me esforcei, busquei e consegui atingir o meu objetivo. Agradecer, né? Finalizar aqui agradecendo o convite de vocês de participar, né? Do Pode Mais. Eu acho bem pertinente, bem interessante a gente lançar esse tipo de conversa mais descontraída para falar sobre algo que é tão importante, que a gente vem atuando diretamente. Agradecer a Ludmila por ter aceitado tirar esse tempinho das férias dela, né? Graças a Deus eu consegui pegar a Ludmila nas férias para participar aqui com a gente. A vida dela corrida, né, de graduação, que em breve muitos de vocês que estão aí assistindo e que vão fazer o Enem vão vivenciar, espero que vivenciem bem essa vida corrida de graduação. Agradecer ao prefeito, né, agradecer a prefeitura, agradecer ao PEU, agradecer à Secretaria de Educação, a Noêmia que fez o convite, a própria Secretaria Eliane que está no momento na Secretaria de Educação, por esse desafio, né? Fui desafiada a ficar com a coordenação da Prova Mais. É um desafio porque eu vou às noites para lá, eu acompanho os meninos,
E, de modo geral, é desafiador, mas é gratificante, porque você vê a galera que está ali tentando o seu melhor, a galera que está dando murro em ponta de faca, mesmo cansado, os professores que vêm de outra cidade para cá, e os próprios que são da cidade, porque eles acabam muitas vezes, assim como os nossos alunos que trabalham e não jantam antes de ir para lá, muitos dos nossos professores também passam por isso para vir dar o melhor, para vir proporcionar um processo de educação e de preparatório o melhor possível para os nossos alunos. Então, a Prova Mais é isso, né? É aprovação, é confiança, é proporcionar as ferramentas necessárias para que os nossos alunos consigam trabalhar com essas ferramentas para conseguir alcançar o seu sucesso. É isso aí. Gostaria de parabenizar por todo o projeto, todo o curso. Parabenizar também Ludmila por todo o esforço. E muito obrigado, pessoal, por estarem aqui diante dessa mesa e conversar comigo sobre esse tema importante. Muito obrigado. Espero que voltem a algum outro momento para a gente falar também sobre o tema ou sobre outros temas também. Certinho. Que englobem o todo. Quem será o aprovado do próximo Sim. ano que vem? Vamos ficar por dentro disso. Isso. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer muito a sua companhia, a sua visualização e por ter ficado até aqui nesse... Já até perdi a conta de qual episódio, mas em mais um episódio do nosso Teotônio Pode Mais, certo? Gostaria de frisar aqui também que você que vai fazer o Enem dia 5 e dia 12, vai com calma, vai tranquilo, vai dar tudo certo, tá? Eu gosto de dizer porque sou eu um contato direto, então eu confio em você que vai fazer essa prova. Não fica nervoso, se ficar, tenta se acalmar o máximo e lembre-se que é importante você ir os 2 dias, sem pressuposto de que foi mal ou de que foi bem, sem se importar muito com isso, mas é importante que vá os 2 dias. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a presença de vocês em mais um episódio do nosso podcast, o queridinho da cidade, o Teotônio Pode Mais. Dá gosto de ouvir o podcast da Prefeitura. Muito obrigado. Inscrevam-se no canal, não se esqueçam e deixem aqui o like e o seu comentário, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.